Ora, colegas, eu pedia-vos mais uma vez silêncio, por favor. Vamos iniciar o segundo painel. E queria-vos dizer que este segundo painel, intitulado na Antecâmara da Liberdade Organizacional e Curricular, é com uma grande honra que eu faço esta apresentação, porque acho que este título vai ao encontro daquilo que nós sentimos que o Plano de Ação Estratégica, nomeadamente que o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, significou para cada um de nós. De facto, nestes últimos 2 anos, a grande medida que nos fez mudar o paradigma educacional foi, sem dúvida, este programa e que, mais tarde, foi legitimado também pela flexibilidade curricular e foi, de facto, esta Antecâmara de Liberdade Curricular e Organizacional. Quero-vos dizer que, para além disso, foi também a Antecâmara do Trabalho em Rede, como o professor Verdasca há pouco afirmou, e que sempre com o lema sucesso escolar como condição natural da escola. Foi, de facto, um programa que nos recentrou. Recentrou-nos naquilo que é importante e que é a nossa missão, que é o sucesso de todas as crianças e alunos e de cada um em particular. Levou-nos também a crescer de forma significativa, a refletir em conjunto, a planificar em conjunto. Levou-nos, de facto, a desenvolver o exercício emancipatório da nossa autonomia, não apenas ao nível da integração curricular, não apenas ao nível de outras articulações curriculares, mas também da gramática escolar. Levou-nos a alterar os nossos dispositivos de apoio à aprendizagem. Levou-nos a refletir e a alterar formas de trabalho, a criar equipas pedagógicas, a aprofundar parcerias, a fazer a integração do currículo local, tendo sempre como pano de fundo dois grandes valores, que são inclusão e equidade, na certeza que, tal como o Secretário de Estado há pouco afirmou, que a alternativa a chumbar é aprender, e nós gostamos que os nossos alunos aprendam com qualidade. Neste painel, à semelhança do que aconteceu no painel anterior, temos 2 oradoras convidadas e uma comentadora. Vamos ter, então, uma primeira intervenção sobre liberdade curricular e organizacional, caminhos e possibilidades, a doutora Helena Libório, diretora do Agrupamento de Escolas de Jogueira de Aveiro, que é mestra em Análise Social e Administração de Educação pela Universidade de Aveiro e desempenhou diversos cargos na Administração Educativa entre 2005 e 2011, nomeadamente coordenadora de Educação de Aveiro, diretora regional adjunta de Educação do Centro da Direção Regional de Educação e Aveiro. De Educação do Centro, desculpem. Também para nos apresentar um estudo piloto sobre a promoção do sucesso escolar no ensino das ciências, nomeadamente um estudo implementado em 5 agrupamentos, temos a doutora Mónica Batista, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, que é doutorada em Didática das Ciências da Universidade de Lisboa, é professora e subdiretora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tem trabalhos publicados em Portugal e no estrangeiro, tem participado em vários projetos europeus, como é do vosso conhecimento, e coordena um projeto financiado pela FCT designado Abordagem STEM e a sua influência nas aprendizagens de Física, Interesse e Motivação. No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, coordenou o estudo piloto Promoção do Sucesso Escolar no Ensino das Ciências, que vamos ter eco aqui hoje com alguns alunos e professores também do Agrupamento de Escolas de Gardunha e Xisto. Como comentadora temos a doutora Ana Valente Rodrigues, que é doutorada em Didática de Formação, é professora auxiliar no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, é membro do Centro de Investigação Didática e Tecnologia de Formação de Formadores, é diretora do Centro Integrado de Educação e Ciências da Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha e tem diversas publicações sobre formação de professores, didática das ciências, em contexto de educação formal e não formal, em revistas nacionais e internacionais. Aqui pedia aos oradores e à comentadora que abreviassem um bocadinho, tal como a organização pediu, as vossas intervenções, dado o adiantado a hora. Vamos então começar com a primeira intervenção. Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Coordenador Nacional do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o professor José Verdasca. É uma honra tê-lo hoje em Aveiro, isto porque eu estou em casa. Cumprimentar as minhas colegas de painel e, naturalmente, cumprimentar também
todos os presentes, professores, diretores de centro de formação, representantes das autarquias, um bom dia a todos. De facto, como eu disse há pouco, é uma honra estar aqui hoje, agradeço o desafio que me foi feito para vir ter esta conversa convosco e, sobretudo, em casa. Esta é a minha cidade, esta é a minha terra, portanto, estou muito confortavelmente neste palco que, aliás, já tive a oportunidade de pisar várias vezes nas festas do agrupamento. E, portanto, estou, desse ponto de vista, muito confortável. Quanto ao que vos trago aqui hoje, eu espero conseguir lidar com este ponteiro. Vou-me posicionar na pele de diretora de um agrupamento de escolas, que é isso que eu sou. Portanto, eu não sou académica, não desempenho nenhuma função na administração e, portanto, vou-me situar ao nível micro, ao nível de um agrupamento de escolas e trago-vos uma reflexão que é minha acerca desta temática com este título Liberdade Curricular e Organizacional, Caminhos de Possibilidades. Afinal, isto funciona. Ora bem, eu, ao posicionar-me no nível do meu agrupamento, e é nessa perspectiva que aqui estou hoje, devo dizer-vos que, quando começamos todos a olhar para a nossa realidade, ficámos muito inquietos. A inquietação era o nosso estado de espírito face ao insucesso e ao abandono escolar, em particular no segundo ano de escolaridade. Estávamos no ano letivo 2013-2014, quando esta inquietação, a mim e a todo o agrupamento, nos perturbava diariamente. Então, tínhamos essa inquietação, de facto, ela existia, mas olhámos também para a outra realidade, que era a do enquadramento normativo para o currículo e para a organização pedagógica da escola. E vimos bem, o enquadramento normativo que temos dá-nos alguns limites, mas não são barreiras. E esses limites certamente vão deixar-nos fazer alguma coisa com esta nossa inquietação. Então, continuamos e não ficamos apenas pela inquietação. O que é que queremos? O que queremos fazer? E era necessário envolver todos os atores organizacionais, porque este era um processo que tinha que envolver o agrupamento, que tinha que envolver os professores, que tinha que ser também explicado aos pais quando chegasse a altura de adotar medidas. Começámos à procura dos caminhos. Havia a literatura, havia projetos que já tinham sido implementados por outras escolas, havia muitas coisas que nós sabíamos que já estavam a acontecer. E começámos a procurá-los. Mas na procura dos caminhos e da inovação, nunca esquecemos, eu pelo menos como diretora não esqueço, que a escola não mudará contra a vontade dos seus atores, ou então só o fará superficialmente. Um ministro pode mudar os textos por decreto, mas não os procedimentos. A política de inovação não pode, por isso, ser concebida por alguns contra todos os outros. Esta frase que fui buscar, esta ideia que fui buscar a PRNU, já de 2002, baliza muitas vezes a minha ação, mesmo quando às vezes o dia-a-dia parece que me faz esquecer dela, vou-me lembrando que sozinha não faço nada. E, portanto, nesta tentativa de resolvermos os nossos problemas do insucesso escolar, procurei não me esquecer desta ideia que considero fundamental. Analisámos o nosso contexto, pois sem o nosso contexto, sem conhecermos bem o nosso contexto, não podíamos avançar. Fizemos a avaliação dos recursos.
do conhecimento claro do nosso contexto, dos nossos constrangimentos, das nossas possibilidades e das nossas oportunidades. Vimos que recursos tínhamos: os docentes, fundamentais, o crédito horário, sempre pouco, as parcerias que já tínhamos ou que podíamos estabelecer, o conhecimento, o know-how que existe na escola, os professores que têm formações especializadas, os professores que têm experiências, os professores que se tinham envolvido em projetos, os próprios projetos que já tínhamos desenvolvido e alguns tinham dado resultados, como é que os podíamos recuperar ou como é que os podíamos aprofundar. E, feito tudo isto, para onde queremos ir? E esta etapa foi fundamental. Quais as metas a atingir? Nós estávamos muito insatisfeitos com o insucesso escolar em todos os anos, mas em particular no segundo ano de escolaridade. De 2011 a 2014, o agrupamento de escolas de Esgueira era um dos agrupamentos que, a nível nacional, tinha taxas de retenção acima da média nacional. Isso, claramente, nós não queríamos. Portanto, nós sabíamos quais eram as nossas metas. E como todos os alunos podem aprender e como a escola pode fazer a diferença, e eu acredito nisso, as metas que começámos a vislumbrar eram aquelas de que todos pudessem ter o sucesso. Definimos o nosso compromisso. E o nosso compromisso, claramente, que está relacionado com as metas que definimos e a nossa estratégia de ação. E começámos ainda antes do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. O caminho que encontramos podia ter sido outro, mas o caminho que escolhemos foi, em 2014, 2015, o Projeto Fénix. Ele surgiu como um caminho de liberdade. De liberdade porque fomos nós que o escolhemos. Não nos foi imposto. Havia outros. Escolhemos este. Com ele, organizámos as turmas de modo flexível, aproveitando as margens de liberdade que a legislação nos dava. Organizámos o trabalho docente de outro modo. Diferenciámos estratégias na sala de aula, aprofundámos o trabalho colaborativo e cooperativo entre os docentes. Veio o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Vimos-lo como uma oportunidade de aprofundar a nossa autoavaliação e de redefinirmos os nossos caminhos organizacionais. A porta estava entreaberta, abriu-se completamente. A nossa liberdade organizacional foi reinterpretada quando surgiu o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. O Projeto Fénix manteve-se como a nossa principal medida. Outras medidas de promoção do sucesso escolar, com enfoque naturalmente na inclusão e na diferenciação pedagógica, foram adotadas. Criação de ambientes mais atrativos para que os alunos aprendessem, medidas de inclusão que visassem, incluindo também o apoio tutorial específico, enfim, fomos criando também outras medidas, mais 3 medidas, a partilha entre pares, com partilha de observação de aulas entre os professores, e todas essas medidas incluímos no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Mas aquilo que nos movia era claramente o sucesso escolar de todos os nossos alunos. E, depois do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, veio o projeto de autonomia e flexibilidade curricular. E aí nós vimos mais uma oportunidade para construir um caminho de liberdade curricular. Aproveitámos este caminho, avaliando as nossas circunstâncias, aquilo que podíamos fazer. Implementámo-lo no primeiro e no 5º ano, no ano letivo, em curso, que está agora a terminar, 17-18. Constituímos equipas educativas, porque esse era o nosso espaço de liberdade, podíamos-o fazer ou não.
Implementámos o domínio da autonomia curricular com combinação parcial de disciplinas. Esse foi também um espaço de liberdade. Podíamos ter optado por este caminho ou não. O trabalho interdisciplinar, resolução de problemas como uma das metodologias, promoção do trabalho experimental nas línguas, aprofundamento do trabalho cooperativo entre os docentes. E com o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, nós aprofundámos também algumas das medidas que tínhamos implementado no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Por isso, eu digo que o PAFC e o PNPSE se encontraram no caminho da promoção do sucesso escolar. Portanto, as duas medidas cruzaram-se, as duas nos deram oportunidade de escolher caminhos e sempre rumo ao sucesso escolar. É isso que nos move e nos continuará a mover. Mas trouxe-vos aqui também alguns resultados daquilo que nós já conseguimos ver, daquilo que tem sido o nosso trabalho. No segundo ano de escolaridade, entre 2011 e 2014, como disse há pouco, éramos um dos agrupamentos com mais insucesso a nível nacional. Em 2015 e 2016, já tínhamos invertido essa tendência. Em 2016 e 2017, tínhamos ultrapassado claramente essa barreira. Em 2017 e 2018, consolidámos os resultados. No segundo ano, no segundo e no terceiro ciclo, ainda não atingimos os resultados desejados, mas muitos alunos fizeram melhores aprendizagens e melhoraram os resultados. E, sobretudo, a qualidade do sucesso também melhorou, que é um aspecto que não pode ser desprezado. Não é apenas em termos de transição, mas também a qualidade do sucesso. 144 docentes do agrupamento de escolas de Esgueira estiveram envolvidos em formação no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Felicito todos os professores do meu agrupamento que abraçaram esta ideia e que procuraram a formação que foi definida, que foi proposta também por eles no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Foram muitos professores, 144, que este ano fizeram formação no Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Albergaria e Aveiro. Os alunos foram ouvidos e dizem estar mais motivados. As monitorizações internas junto dos alunos e dos professores revelaram que o projeto de autonomia e flexibilidade curricular teve impacto positivo na motivação e nas aprendizagens dos alunos. Aliás, alguns dos trabalhos que os alunos do 5º ano realizaram durante este ano estão expostos no hall deste Centro Cultural. O nosso caminho era o único caminho? Claramente não. Trilhámos aquele que considerámos ajustado ao nosso contexto. A questão do contexto é fundamental. E, portanto, aquilo que serviu para nós não servirá certamente para outro agrupamento. E o contrário também é verdadeiro. Podíamos ter trilhado outro mesmo com o nosso contexto? Podíamos. Mas foi este que até agora escolhemos. Temos monitorizado, temos ajustado, temos reformulado. Continuaremos a fazê-lo, porque temos sempre no horizonte as nossas metas, temos sempre os nossos objetivos. As medidas que adotamos têm uma intencionalidade e, portanto, não podemos esquecer essa intencionalidade. O sucesso dos nossos alunos impõe-nos este exercício de procura dos caminhos, constante. O caminho faz-se caminhando, enverdando por vezes por novos percursos, mas sempre em direção ao sucesso de todos os nossos alunos. E sublinhei a palavra todos, porque de facto são todos os alunos que a quem nós temos que dar meios para que tenham o sucesso, intervindo precocemente, e esse aspecto
eu não referi há pouco, mas foi uma das nossas preocupações, foi a intervenção precoce no primeiro ciclo, onde se verificava grande insucesso, de modo a que os alunos pudessem avançar no seu percurso com menos dificuldades. A esse nível, devo dizer que o caminho nos mostrou que estávamos certos. O primeiro ciclo melhorou substancialmente com todo o empenho dos professores, naturalmente, com todo o esforço, com todas as opções que fizemos. É necessário fazer opções nesta procura dos caminhos, é necessário fazer opções, é necessário fazer opção para onde usamos o crédito, como fazemos a distribuição do serviço docente, em função daqueles que são os nossos objetivos que traçámos no nosso plano de ação estratégica, que traçámos no nosso projeto, agora vai deixar de ser projeto, de autonomia e flexibilidade curricular. É esta pequena, modesta reflexão que vos trouxe hoje e termino dizendo-vos que, de facto, vale a pena procurar os nossos caminhos quando é o sucesso dos alunos, quando são as aprendizagens dos alunos que estão em causa. E para aqueles diretores e para aqueles professores de outros agrupamentos aqui presentes que ainda não enverdaram pela autonomia e flexibilidade curricular, eu deixo uma pequena mensagem. Não tenham medo. Vale a pena. Vale a pena. É uma reflexão interna profunda, grande. Há novos caminhos, novas formas de fazer, muito trabalho cooperativo entre os professores, mas vale a pena. No final do primeiro ano posso dizer-vos que vale a pena e que de facto, o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar se encontrou plenamente com a autonomia e flexibilidade curricular. Muito obrigada. Então, muito bom dia a todos e a todas. Saudações especiais a todos os presentes. E eu quero felicitar o professor José Verdasca e a sua equipa de missão por este segundo encontro nacional. É uma iniciativa que, sem dúvida alguma, do nosso ponto de vista, extremamente importante e que nos faz imensa falta. Nós iremos apresentar alguns dos resultados do estudo piloto que foi desenvolvido em 5 agrupamentos de escolas que pertencem a 5 regiões diferentes deste país e vamos apresentar apenas aqui alguns resultados preliminares deste estudo piloto, porque ainda estamos numa fase de finalizar a recolha de dados. Mas antes disso, eu quero dar conta do grande gosto que a equipa do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e tenho aqui outras colegas da equipa presentes na sala, do grande gosto que tivemos em fazer este acompanhamento científico destes 5 agrupamentos de escola. E eu diria mesmo que é um trabalho que vale a pena. E que vale a pena porque foi um trabalho em rede, um trabalho em que participou a equipa coordenada pelo professor José Verdasca, onde participaram membros, a equipa do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a comunidade local, as empresas locais, os poderes locais. E posso deixar só aqui por último 2 grandes agradecimentos aos 5 agrupamentos de escolas, o agrupamento de escolas Gardunha e Xisto, que está aqui, o agrupamento de escolas Dom Dinis da Quarteira, o agrupamento de escolas de Castro Verde, o agrupamento de escolas da Ruda dos Vinhos e o agrupamento de escolas Vieira de Araújo. E este agradecimento estende-se às suas câmaras municipais. E eu destaco aqui apenas um exemplo.
da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, que financiou um laboratório, o Laboratório Irena Lisboa, no âmbito deste projeto, e foi um laboratório que é essencial para os alunos do agrupamento de escolas desenvolverem com maior qualidade as ciências experimentais. Ao Dr. André Rijo, que acompanhou hoje o agrupamento, o nosso muito obrigada. Quero ainda agradecer à equipa de missão que nos desafiou, a nós, equipa do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a desenvolver este acompanhamento científico. Muito obrigada por este desafio, que para nós foi extremamente importante e que nos permitiu perceber um pouco melhor a nossa realidade. Posto isto, vou falar-vos aqui do que é que foram os nossos pontos de partida, alguns dos nossos pressupostos teóricos. Em primeiro lugar, a questão da contextualização do currículo, isto é, cada um destes 5 agrupamentos de escola, em conjunto e em colaboração com a equipa do Instituto de Educação, desenvolveu os seus projetos curriculares, assim, atendendo às suas realidades locais, aos seus contextos locais, àqueles alunos, estes alunos que são os alunos reais de cada um dos agrupamentos, e, portanto, nós partimos deste contexto local, claro que nunca nos esquecendo que estes alunos estão inseridos num contexto que é um contexto global. O outro princípio foi a articulação curricular. Isto é, nós trabalhámos aquilo que é das ciências, mas não só. Procurámos, em conjunto com os gestores do currículo, com os professores destes agrupamentos, procurámos fazer, num trabalho verdadeiramente colaborativo, a articulação das várias áreas do conhecimento, indo no sentido, na direção de um trabalho interdisciplinar que muitas vezes, digo-vos, que foi transdisciplinar. E este olhar sobre os processos de gestão do currículo, centrado nestes agrupamentos, nos seus contextos locais, desafiou os professores e a nós próprios a recorrer a outras estratégias de ensino. E eu reforço aqui o Inquiry-Based Science Education, que esteve subjacente a todas as propostas que nós levámos para o ensino formal e não formal. Alinhado com estes 3 princípios, estiveram 3 linhas de ação. Primeira, diagnóstico das necessidades de cada um dos agrupamentos de escola. Segundo, o desenvolvimento com cada um dos agrupamentos de escola, projetos curriculares baseados no seu contexto local, propostas com tarefas de inquiry e acompanhamento da sua concretização em contexto formal e não formal. Decorreu em simultâneo e acompanhou todo o processo uma formação de professores, destes professores envolvidos neste projeto, neste estudo piloto, e que foi desenvolvida connosco, e eu diria nós, Instituto de Educação, e com eles os professores, e com eles os diretores das escolas, e com eles os poderes locais. Este estudo piloto teve vários objetivos. Por limitações de tempo, eu não vou trazer aqui os objetivos centrados nos professores, vou trazer objetivos, algumas das ideias assentes nos alunos, e este foi o racional, um dos racionais do nosso estudo, e, portanto, o nosso estudo piloto assentou na ideia de que tarefas de inquiry que se iniciam com a problemática relacionada com o contexto local dos alunos, que envolvem os nossos alunos ativamente nas suas aprendizagens e na procura de uma resposta científica e social para aqueles problemas, e que envolvem uma comunidade alargada com vários parceiros, irá permitir aumentar o interesse e relevância atribuída pelos alunos às aulas de ciências, a qualidade dos alunos, a qualidade das aprendizagens dos alunos e o seu sucesso académico, o seu desempenho académico. Eu vou passar brevemente a uma apresentação e caracterização da nossa amostra. Os nossos participantes foram 1.144 alunos, 61 turmas do primeiro ciclo e terceiro ciclo, 51% são do sexo masculino,
Primeiro ciclo tinha uma média de idades 9,13, terceiro ano, quarto ano, terceiro ciclo a média de idades é 14,05 e 89% dos nossos alunos do primeiro ciclo nunca reprovaram e 67% do terceiro ciclo também nunca tinham reprovado. Recolhemos dados muito brevemente, utilizando um pré-teste e pós-teste, o inquérito por questionário, as entrevistas e os documentos escritos, as produções escritas dos alunos e uma breve apresentação, muito breve, de resultados preliminares. Os alunos revelaram um posicionamento muito positivo em relação às aulas de ciências e à ciência em geral. Reconheceram de uma forma bastante positiva a importância da ciência para si e não só, para a ligação com a sociedade. Reconheceram, isto foi a maioria dos alunos, que o projeto de cada uma das escolas, tendo em conta o seu contexto local, lhes permitiu ser agentes de mudança na sua comunidade. Eles salientaram também na entrevista a importância deste projeto ter em conta o seu contexto local e mostraram gosto e interesse pelas atividades, pelas propostas que desenvolvemos com eles. Mas nada melhor do que ouvirmos os próprios atores, do que ouvirmos a diretora da escola, a doutora Cândida Brito, e os seus alunos e os seus professores, e, portanto, eu vou passar a palavra agora ao agrupamento de escolas Gardunha e Xisto. Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Professor Verdasca, toda a sua equipa de trabalho e todos os professores, autarcas, todos os elementos da comunidade que aqui estão presentes. Este projeto chamou-se Os Sons da Gardunha e teve para nós uma relevância muito grande na medida em que não nasceu assim do zero. Não nasceu porque nos apeteceu trabalhar, agora assim que estamos em flexibilidade, que estamos na experiência pedagógica. Nós aproveitámos, entre aspas, a nossa experiência e as nossas linhas de ação estratégica do projeto educativo e do plano, no âmbito do ensino das ciências experimentais, e embarcámos em algumas experiências ao nível do agrupamento. E, concretamente, aceitámos com muito gosto o convite que nos foi feito para desenvolvermos este projeto piloto e foi uma oportunidade rara. Não só porque tivemos acompanhamento, porque se fez formação contextualizada na escola, naquilo que realmente são os interesses dos professores e as necessidades dos professores, e porque tivemos a possibilidade de pôr em prática também, aprofundar não só a linha da ação estratégica do nosso plano, mas também uma linha que tínhamos definido para trabalhar na experiência pedagógica da flexibilidade curricular, que era a articulação curricular e a transdisciplinaridade. Portanto, os Sons da Gardunha vai buscar tudo aquilo que é contexto local para trabalhar. Trabalha-se a história, o património, as minas, a zona das Minas da Panasqueira, não é? Onde temos o nosso agrupamento. Trabalha-se o aspecto da vida, da natureza, das gentes dali, da flora, da fauna e, evidentemente, da cereja, que não podíamos, é assim, a cereja no topo do projeto. Portanto, o que é que fizemos? Com as escolas que abarcam os diferentes contextos da Gardunha, a zona sul não tem nada a ver com a zona das aldeias do Xisto, nem a zona do Pinhal. Cada escola trabalhou e articulou aquilo que realmente era fundamental no seu terreno. E, assim, nós envolvemos toda a gente no trabalho, a comunidade, a autarquia, as juntas de freguesia, os pais, os alunos, os professores, todos aqueles que quiseram, os técnicos, todos os que quiseram colaborar connosco. E envolvemos 27 professores neste trabalho e cerca de 300 alunos. Professores de primeiro ciclo e professores de terceiro ciclo. Portanto, articulamos verticalmente e horizontalmente o currículo. Articulamos estudo do meio com físico-química, com ciências, com expressões artísticas. Tudo o que veio
ao encontro daquilo que era o desenvolvimento deste projeto. E esta parte de trabalho colaborativo que se estabeleceu entre ciclos foi muito importante, porque nós até somos capazes de pôr os professores de Física com os de Ciências do terceiro ciclo a colaborar, ou eventualmente com o segundo. Agora, os professores de primeiro ciclo, os professores de terceiro ciclo a colaborar, a prepararem-se, a formarem-se ao mesmo tempo e a experimentarem e a desenvolverem o gosto pelo ensino experimental nos alunos é outra coisa. Digo-vos eu que é outra coisa que acompanhei este projeto com muito gosto. A abordagem inquiry aqui também foi fundamental, de que já falou a professora Mónica, e eu não vou... Isto hoje é um exemplo muito pequenino do que nós fizemos ao longo de um ano de trabalho. Temos mais exemplos lá fora na exposição, mas não quisemos deixar de trazer a voz dos alunos, não é? E a voz dos professores. E, portanto, eu vou passar a palavra à nossa aluna, que vai começar por falar sobre o trabalho ao nível do património local. O granito e o xisto. As duas rochas são utilizadas na construção e em pavimentos. O xisto tem a textura laminada e o granito tem textura cristalina. O granito é composto por 3 minerais: quartzo, feldspato e micas. Então, bom dia a todos os presentes. Outra das atividades desenvolvidas foi a que envolveu o estudo das minas, neste caso as minas da Panasqueira. As minas foi um trabalho desenvolvido tanto no quarto como no oitavo ano. E começou então no oitavo ano com uma visita de estudo às minas da Panasqueira, que por parte dos alunos foi tendo como ponto essencial para se poder proceder então à atividade. Podemos compreender, entre outras coisas, o processo de extração de um dos minerais mais abundantes na mina, que é o wolframio, e o seu elemento químico mais abundante, o tungstênio. O tungstênio é um conhecido endurecedor de aços utilizado no fabrico de armamento, nas indústrias pesadas, construção civil e no fabrico de um dos objetos mais utilizados, e que eu estou a ver muita gente então nesta sala, que é os telemóveis ou smartphones. Aqui podemos observar então um disco de corte, que é um dos exemplos concretos da utilização do tungstênio. Na visita à mina antiga, que está à disposição de todos os visitantes das minas da Panasqueira, podem visitar essa mina, podemos comprovar a ausência completa de luz, que nos ajudou a compreender alguns fenómenos ópticos utilizados, portanto, na disciplina de Físico-Química, e também podemos, na área adjacente à mina, comprovar alguma da poluição sonora existente, que nos ajudou numa atividade também que vai ser falada mais ao longo, que é a atividade do som. Agora a minha colega vai falar um pouco sobre a atividade. Estivemos envolvidos num roleplay onde pudemos discutir as vantagens e desvantagens da exploração mineira na nossa região. Aprendemos sobre a gestão dos recursos, a classificação dos recursos naturais e o modo de exploração e transformação destes de forma sustentável, não esquecendo as escombreiras e a poluição da água e do ar. No debate fomos engenheiros, ambientalistas, mineiros, enfim, encarnámos verdadeiramente as nossas personagens. Agora, a minha colega vai falar acerca das atividades desenvolvidas no quarto ano. Aprendemos que a vida do mineiro tem riscos. Para se protegerem, utilizam um capacete. Nós fizemos um capacete e, para simular a iluminação, construímos um circuito elétrico. Para construirmos um circuito elétrico é preciso uma pilha, fios de condução e uma lâmpada.
Se o circuito estiver aberto, a lâmpada apaga. Se o circuito estiver fechado, a lâmpada acende. A olaria tem séculos na nossa freguesia, embora agora esteja parada. Mas isso chamou a nossa atenção. Se a cantarinha da água fica molhada por fora, por que não usar isso num processo de poupar água, tempo e dinheiro? A transpiração da argila serviu então para a construção de um produto inovador para a rega de espaços diversos. Estes vasos deixam passar a água lentamente, alimentando diretamente as raízes das plantas. As aias poupam água, sendo apenas reabastecidas de 4 em 4 dias, aias pequenas, e no máximo de 10 em 10, aias grandes. Não se perde água à superfície por evaporação. Também se evitam as ervas daninhas. As aias poupam também tempo que podemos usar em outras tarefas e poupam dinheiro, sendo baratas de produzir. Mas muito importante para nós, são uma forma de voltar a criar postos de trabalho na olaria. Já temos a Casa do Barro a produzir peças e a receber alunos com ateliês dinâmicos. Agora vamos à empresa, pois a procura é muita. Bom dia mais uma vez. Eu, como professor responsável por este projeto, com mais 2 turmas, tenho uma colega aqui ao lado, integramos então este projeto maior do São José da Gardunha, reconhecendo que o problema da gestão dos recursos hídricos deixa de ser um problema local para ser um problema global, nacional e além de nacional, portanto global mesmo. Agora, nesta perspectiva dos nossos alunos terem desenvolvido um projeto deste tipo, em que eles vão ser os atores interventivos, valorizou exatamente este projeto. Fez deles um princípio já de cidadãos ativos, com consciencialização para atuar na resolução de problemas do meio em que vivem, do meio em que estão inseridos. E são problemas que são prioritários para a população e que são prioritários para todos nós. A nível pedagógico, tal como a nossa diretora já referiu, este projeto permitiu uma articulação entre os saberes, havendo uma planificação articulada entre o português, o estudo meio, a matemática, as expressões e, transversalmente, a cidadania e o desenvolvimento. Criou-se, durante o desenvolvimento deste projeto, um sentimento de que todos nós, professores e alunos, escola em plenitude, conseguimos agir em prol da comunidade, em contexto das suas dificuldades, mas também das suas potencialidades. Assim obtivemos já uma grande vitória, que foi a Casa do Barro, que está cheia de vida e dá resposta a todos quantos querem saber e experimentar a magia do barro. Assim também a Casa do Barro está já a produzir as nossas peças, que já tem muita procura. Ainda há pouco me perguntaram se já estavam disponíveis. Vão estar, estamos a registrar o produto e vamos avançar para a produção mais em massa, digamos. Mas queria referir também as atividades que foram desenvolvidas no campo do património local e do setor mineiro, que proporcionaram a estes alunos aprendizagens significativas, fruto da tal articulação de saberes e fruto do cruzamento
dos programas das diversas disciplinas. Portanto, houve possibilidade de dinamizar uma articulação de saberes, atividades, e evidenciou-se aqui uma forte capacidade de trabalho colaborativo e de articulação entre ciclos, que já se referiu há pouco, é sempre mais difícil, na medida em que, se o primeiro ciclo está sempre disperso, e nós temos uma dispersão enorme, mas foi possível conciliar e articular os trabalhos, as atividades e os interesses em prol deste projeto. Muito obrigado pela oportunidade. Em relação à atividade do som, é importante dizer que a nossa cidade do Fundão, a nossa querida cidade, obteve em 2016 bandeira verde em relação ao galardão Eco 21. Nesta atividade, nós fomos perceber, em relação ao som, porque é que recebemos essa bandeira verde e se a poderemos receber outra vez em 2017. Assim, os alunos escolheram vários lugares no Fundão e fomos medir a intensidade sonora em cada um deles. Os resultados que obtivemos foram o que esperávamos. Mesmo que achamos que o Fundão seja uma cidade pacata, há alguns locais em que a intensidade sonora já seja um bocado preocupante. Então, nós decidimos intervir. Criámos vários folhetos para alertar a população da problemática do som. Isso foi algo que nós gostámos bastante de fazer. Nós adorámos este projeto porque podemos intervir na saúde e bem-estar dos nossos colegas, dos nossos amigos e dos nossos vizinhos. Agora vamos aproveitar para realizar uma pequena experiência. Aqui na minha mão tenho o sonómetro, que é o aparelho que vai medir o nível de intensidade sonora deste local. Então eu vou contar até 3 e quando acabar peço-vos que façam um som forte, por favor. 1, 2, 3. O sonómetro indicou um valor de aproximadamente 109 decibéis, o que já é bastante próximo do limiar da dor e também provoca pode provocar um elevado risco caso mantenhamos neste local durante muito tempo. Portanto, é importante adotar hábitos de vida saudáveis, pois, como sabem, o ruído pode provocar não só problemas auditivos, como também stress, cansaço, entre outros. Obrigada. Ora, pois bem, o projeto Sons da Gardunha foi uma verdadeira oportunidade de aprendizagem, tanto para os alunos como para os professores. Com o apoio do Instituto de Educação, para quem eu peço uma salva de palmas como forma de agradecimento, com o apoio desta fabulosa equipa, foi possível aos professores chegarem ao topo da Gardunha sem ter medo de cair e sem ter medo de se perderem pelo caminho. É aquela rede que tanta gente procura e tantas vezes ambicionamos. Os alunos puderam alargar os muros da escola, foram junto da comunidade validar as suas aprendizagens, as tais aprendizagens significativas, e depois regressaram à escola e voltaram com intervenção. Portanto, deixou de ser uma cidadania de opinião e passaram a ter uma cidadania de intervenção. O momento que vamos ver a seguir é revelador da articulação multidirecional, para não chamar transdisciplinar. O som estuda-se no 8º ano, estuda-se no 4º ano, e nós misturamos aqui mais as artes. E incluímos também um projeto que a Câmara Municipal, nossa parceira, estava a desenvolver em algumas escolas e que visa ir buscar um bocadinho alguns elementos identitários do concelho, como sejam os chocalhos e os bombos. Portanto, eu pedi aos alunos que ocupassem agora o vosso lugar. E vou-vos só dar uma ligeira explicação do que é isto. Isto é tecnologia de ponta, sem fios. Aquele amigo tem ali uma coisa parecida, mas tem uma quantidade enorme de fios. Esta, portanto, está sempre operacional. E funda aqui, portanto, esta é uma ideia original de um senhor que se chama Vítor Fernandes, e funda aqui a ideia do jogo
um bocadinho com a pedagogia da liberdade e da criatividade. Isto é uma mesa de mistura que tem um potenciómetro geral, certo? E depois tem naipes. Portanto, eu posso comandar, através desta mesa de mistura, os diferentes naipes. E como é que nós colocámos aqui as artes e a música? Fomos à procura de materiais que já ninguém quer, pelo menos alguns, sempre na lógica da sustentabilidade. Explorámos as potencialidades sonoras destes materiais e construímos a nossa orquestra. Temos as cordas não se importam de dar aí um toquinho só para as pessoas perceberem. Muito obrigado. Eles esqueceram-se que o geral não estava ligado, mas tudo bem. De vez em quando isto também varia. Temos instrumentos de sopro. Muito bem. E depois temos as diferentes percussões. Ok, então agora vamos ao espetáculo, certo? Para terminar, só para vos dizer que estes foram efetivamente os grandes sons da Gardunha com a cereja no topo da serra. E agora a Ana, não é? Bem, eu vou ficar com uma tarefa muito difícil, que é falar após esta maravilhosa apresentação. E, para além disso, também a questão das horas, não é? Porque já não posso dizer bom dia a todos e a todos, mas se calhar uma boa tarde a todos e a todas. Penso que me posso libertar deste microfone. Sim. Bem, não posso deixar de apresentar o meu agradecimento à estrutura de missão, em nome do Sr. Professor Verdasca, pelo convite para comentar, e isto vai ser um comentário mesmo muito breve. Eu tinha 10 minutos e vou reduzir para 5 ou menos, se conseguir, tá? Fica aqui a promessa.
porque realmente depois destas apresentações é realmente muito difícil falar. Vou tentar, de alguma maneira, apanhar os pontos comuns das duas apresentações que aqui foram feitas. Em primeiro lugar, destacar aqui uma palavra, várias, mas uma delas que foi comum, a realidade local. Tanto num projeto como no outro, o que nos trazem é olhar sempre e partir sempre da realidade, do contexto local. Portanto, pensarmos em flexibilidade curricular é olhar para o currículo, certamente. Há um currículo, não vai deixar de haver, há um currículo formal, portanto, vamos ter sempre que olhar para as aprendizagens essenciais e repensar, interpretar esse mesmo currículo, tendo como fim último o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e também sempre numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, porque é essa a nossa missão. E para conseguirmos um desenvolvimento sustentável, precisamos de cidadãos. E cidadãos, como todos estamos aqui, como estas crianças que nos deram aqui uma verdadeira lição de vida. E é isto que deve ser a escola. A cidadania não se ensina, a cidadania vive-se. Daí a importância de, quando estivermos a fazer e a pensarmos estes projetos, olharmos para o nosso contexto real, para a nossa realidade, detectarmos problemas, tentarmos estudá-los, tal como aqui foram exemplificados, estudá-los e, para estudá-los, vamos mobilizar essas aprendizagens essenciais e outras, desenvolver capacidades, atitudes e valores, de maneira depois a poder retribuir à própria sociedade através de uma intervenção ativa, tal como foi aqui tão bem ilustrado nestes projetos. Outras palavras e aspectos que eu destaco aqui como comuns, e quero fazer aqui apenas uma síntese, não mais do que isso, que é a importância do trabalho colaborativo, a importância de uma participação e de envolvência de vários atores. Nestes projetos temos aqui a escola, é aqui o nosso foco, a escola que está inserida na sociedade e, portanto, a estreita relação entre escola e sociedade, a sociedade para a qual nós estamos a formar os cidadãos, mas, por outro lado, quem está na escola também faz parte da sociedade. Envolver todos esses intervenientes, envolver a política educativa, não só central, mas local, e vimos também aqui exemplos de intervenção política local que são fundamentais de apoio a este projeto, e estes projetos que aqui foram partilhados. Outra coisa que foi um ponto comum foi a formação de professores, a formação contínua de professores, porque nada disto se faz se não houver uma mudança e uma envolvência dos nossos professores nestes projetos. E outro aspecto fundamental, a questão da investigação, é trabalharmos todos em conjunto. A academia, a investigação, a educação tem também de ser aqui envolvida com a escola. E, portanto, se conseguirmos fazer esta integração, penso que vamos ser bem-sucedidos nestes projetos e vamos conseguir promover o sucesso escolar das nossas crianças que nós tanto ansiamos. Por fim, e agora fixando-me um pouco mais nestes últimos projetos da Educação em Ciências, porque é a minha área, sou da área da Didática das Ciências e, portanto, é aqui que eu quero centrar. Também só vou destacar alguns princípios que emergiram destes projetos que vimos aqui e que acho fundamentais terem em conta quando quiserem fazer outros projetos desta natureza. E desta natureza não quer dizer que seja da área das ciências, porque muitos destes aspectos são aspectos que são transversais a todas as áreas. Para além disso, vimos aqui como aqui foi o foco, foram as ciências, mas todas as áreas foram aqui convocadas. Portanto, estamos a trabalhar envolvendo as diferentes áreas. Por isso, contexto local, aprendizagem contextualizada, inter-relação da ciência com a tecnologia, com a sociedade, com o ambiente,
partirmos de temas de relevância atual, de situações, problema do dia-a-dia, com um enfoque holístico dos problemas, o envolvimento dos estudantes na procura de informação para resolver os problemas e o envolvimento de estudantes a 3 níveis. A nível hands-on, e quando falamos aqui hands-on não é só das mãos, é todos os nossos sentidos, minds-on, cognitivo, um envolvimento cognitivo, e hearts-on, o envolvimento afetivo. As emoções são muito importantes na aprendizagem, portanto, quando pensarem em pensarmos em projetos, temos que pensar sempre nesta natureza. Depois, não há uma só estratégia, mas há pluralismo metodológico, que é muito importante. Para além disso, queria destacar aqui a integração entre a educação formal e não formal, as visitas de estudo que estes alunos fizeram, mas que não foram excursões, foram visitas de estudo, foram planificadas antes, durante e após, e isso é um aspecto muito importante que às vezes também tendemos a esquecer. E por fim, a avaliação das aprendizagens, que é outro aspecto que nós temos de refletir, porque se nós queremos trabalhar assim, então como é que vamos fazer o processo de avaliação, que instrumentos é que vamos ter? Claro que não vou aqui dizer, não vou falar sobre isto, mas relembrar que temos que repensar a avaliação, que deve ser uma avaliação formadora, formativa e também envolvendo de forma ativa os próprios alunos. Não quero, nem posso todo alongar-me mais, eu prometi que não o faria. Quero agradecer a todos, mas em particular estas crianças, por aquilo que nos ensinaram hoje. Muito obrigada a todos e espero continuarmos a falar noutro sítio. Permitam-me que apenas agradeça às oradoras, que foram excelentes, e sobretudo aos nossos alunos. E é sempre uma honra e um prazer poder ver alunos tão fantásticos e professores também com projetos tão mobilizadores e que tiveram, de facto, o efeito, o impacto na comunidade. Pedi uma organização para dizer que regressamos às 14h30. Muito obrigada e até já.